né, a gente começou pedindo pelo Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo no meio de nós, aí entramos com uma Ave Maria. E essas duas orações, elas são muito interligadas e muito próximas, né? Então, o Áureo falou na semana passada sobre a visitação, né? E um pouquinho antes, na visitação e um pouquinho antes, a gente tem essa proximidade de Maria com o Espírito Santo. Na Anunciação, quando o anjo disse: o Espírito descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha que já dando ali, já dando aquela presença do Espírito Santo para Nossa Senhora, que acompanharia ela por toda a sua vida. Logo depois, saindo de lá em direção a Encaren, ali pertinho de Jerusalém, visitando a sua parenta Isabel, vem que a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Notem como que essa presença do Espírito Santo na vida de Nossa Senhora, na vida dessa jovem, dessa criança de 13, 14, 15, máximo 16 anos, se fez presente desde o começo da vida dela e foi acompanhando, e a gente nota toda a sua vida, até mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus. Lá a gente pega Atos 1, Atos 2, em Pentecostes em especial, que a gente vê a presença do Espírito Santo no meio daquelas pessoas, e lá estava Maria, a mãe de Jesus. Então, quando nós hoje rezamos o Vinde Espírito Santo e depois o Ave Maria cheia de graça, é tão íntimo essas duas orações que elas chegam até mesmo a se confundir. E como você estava falando, Alceu, nesse curso, vamos dizer assim, nessa sequência de espiritualidades que nós estamos fazendo com essa equipe tão maravilhosa, essa equipe dos nossos irmãos paranaenses, a gente vem sempre pedindo a presença de Nossa Senhora, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E eu acredito que quando o Áureo e você optaram por fazer essas semanas de estudos sobre a vida de Nossa Senhora, essa mariologia, né, estudo de Maria, a gente vem muito aprofundar em algo que a gente sente. Nós cristãos católicos, nós sentimos essa presença de Nossa Senhora, mas o quanto que é importante nós nos aprofundarmos em conhecer esse sentimento. É como conhecer sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos fazendo um curso também com os nossos missionários da Missão Mariana Braga, falando sobre os dons do Espírito Santo. Nós sentimos, nós trabalhamos, as pessoas, nossa, eu sinto exatamente isso. Eu até mesmo pratico isso, mas eu não sabia sobre esses dons, não sabia a sua correlação entre ambos, entre os dons de santificação, os dons de serviço. Já vai aí uma dica para a sequência desses cursos, assim que acabarmos esse estudo sobre Maria, a gente ter esse aprofundamento também sobre os dons. E como é importante também a gente ter esse aprofundamento sobre a vida de Nossa Senhora. Não um aprofundamento teológico, que eu acredito que seria necessário um estudo muito maior, né? Eu até venho fazendo um estudo de Mariologia com um padre amigo meu, que já perdura aí já por quase um ano, e é algo muito profundo e às vezes até não tão imediatamente necessário quando nós estamos nesse processo de conversão. E como que é bom a gente ir dosando, não se aprofundar apenas em um tema e às vezes deixar o outro meio de lado. Então, como é importante a gente estudando um pouco sobre a história da salvação, como nós já fizemos, lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, estudando sobre todos os patriarcas, depois os reis, depois... Então, como é bom isso daí? A gente vai estudando um pouco sobre a vida de Nossa Senhora ali na Mariologia, aí podemos entrar um pouquinho também sobre os dons do Espírito Santo e vamos crescendo em todos os sentidos. E vamos nos aprofundando e vamos colocando tudo isso em prática. Como se a gente falando hoje sobre Nossa Senhora, a gente vai durante uma semana, a gente vai como que um boi, um animal bovino, que ele se alimenta e depois ele vai ruminando aquilo que ele se alimentou durante todo o seu dia. Nós também, durante toda esta semana e durante as semanas anteriores e também nas subsequentes a esta,
nós vamos aproveitando esses ensinamentos e vamos colocando em prática. Não num acampamento propriamente dito, como seria e é o principal objetivo deste nosso grupo de WhatsApp, que é a formação, a capacitação da equipe, mas não apenas de um contexto de equipe. Não existe um grande time de futebol sem bons profissionais, sem bons jogadores. Então, da mesma maneira que como não existe um ótimo time de futebol tendo apenas bons jogadores, nós precisamos ter equipe. Então, é necessário esse crescimento de equipe e é necessário esse crescimento individual. Notem como é importante caminharmos sempre numa mesma toada, crescendo aos poucos, numa jornada, em um processo, como é um processo de conversão. Ninguém se converte de uma hora para outra, a não ser se for uma obra de um milagre, um grande milagre. Mas nós iniciamos um processo de conversão que iniciou nos nossos acampamentos e vamos seguindo, crescendo, aumentando ali, aprendendo uma e outra coisa, formando ali pessoas capacitadas, primeiro numa autossantificação. Temos que primeiro nos santificar, para depois nos unir com outras pessoas que têm a mesma visão e aí sim nos colocarmos a serviço. Assim são os dons. Temos primeiro os dons de santificação e depois os dons de serviço, onde após termos os dons de santificação, nos colocamos em serviço. Não conseguimos dar aquilo que não temos. Não conseguimos falar sobre Nossa Senhora de uma maneira santa, de uma maneira com amor, se nós não temos esse sentimento de Nossa Senhora, se nós não temos essa entrega que nós temos em Nossa Senhora. Eu não posso estar aqui falando para vocês sobre a intercessão de Nossa Senhora que nós iremos falar hoje, se eu não tenho Nossa Senhora como minha intercessora. Serão palavras vãs, serão palavras inúteis que entrarão por um ouvido e sairão pela outra, talvez até palavras bonitas, mas não palavras ungidas. Então, como é importante eu me abastecer e eu estar vivendo essa intercessão de Nossa Senhora na minha vida, em tudo que estou fazendo, para que aí sim eu possa estar falando de Nossa Senhora e também pedindo por ela. Pedindo, nesse caso de hoje, a intercessão. E como é importante conhecermos essa história, assim como é importante sabermos da história da salvação, entendermos a história de Nossa Senhora dentro dessa história de salvação. E foi ali uma pessoa muito importante. O Áureo falou no capítulo, na reunião passada, foi falado anteriormente sobre a anunciação e depois sobre a visitação. E cada vez que a gente vai entendendo isso e compreendendo isso, a gente vai vendo o quão importante foi essa mulher dentro da história da salvação. A ponto de nós hoje estarmos falando dela aqui, assim como falamos também da vida de Jesus, não de maneira alguma querendo igualá-la com esse daqui, esse Salvador, este que é o mediador da salvação de cruz. Muitas vezes nós falamos da mediação, ou o mesmo sinônimo, né? A intercessão de Nossa Senhora, jamais igualando ela ao que nós temos como adoração a Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela sabe o seu lugar e ela não quer. Ela não quer ser mais do que Jesus, ela não quer ser mais do que Deus. Ela foi aquela serva silenciosa, quieta, que soube fazer a sua parte nessa história, mesmo não entendendo muito bem no começo, mas se colocando a serviço da mesma maneira como nós. Quando nós aceitamos o convite para ir num acampamento e agora trabalhando, nos colocando em serviço, não sabemos muito o que vai acontecer, mas demos o nosso sim, o nosso fiat, né? O sim que fez toda a diferença nessa história. Não sabemos se Jesus teria vindo já, estaria vindo se não fosse através de Nossa Senhora. Talvez Deus, na sua sabedoria, falar, não, tudo bem, então, como esta mulher falou não, vamos deixar aí mais 2.000 anos, 4.000 anos, as pessoas vivendo sem a salvação. Olha que coisa importante, né? Nós não sabemos. Sabemos a ordem, sabemos a nossa ordem cronológica, mas não sabemos o tempo de Deus, o Kairos, né? Sabemos o tempo Cronos, mas não sabemos o tempo Kairos, o tempo das coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo das frutas, tempo da salvação. Então, é necessário, primeiramente, entendermos a importância dela desde lá em Nazaré, naquela pequena cidadezinha que foi falado lá, de menos de 600 habitantes, onde aquele anjo, não sabemos o porquê, nem
por qual maneira, mas escolheu aquela cidade, escolheu aquela jovem, para ali iniciar uma grande história de amor. Então, uma grande história de amor começa com grandes pessoas, né? E nessa grande história de amor nós temos primeiro a mãe e depois o filho. E depois na visitação, lá em Encaren, né, 140 quilômetros lá de Nazaré, onde aquela jovem de 14, 15 anos saiu, não se sabe se em uma caravana ou sozinha, e foi até lá servir a sua prima durante 3 meses, e ali ficar até retornar e ter o seu filho. Então, notem que quando a gente fala de Nossa Senhora, e às vezes a gente até fica meio irritado com os nossos irmãos protestantes, que por um motivo de não acreditar, às vezes, na intercessão de Nossa Senhora, passam até mesmo a odiá-la, né? Então, é uma coisa incrível. E a gente, entendendo essa história, a gente não tem como não tê-la como a nossa intercessora. E durante toda a sua história, né, sua poucas citações bíblicas, tem uma delas que me faz realmente ter uma noção. E foi realmente aquele momento que eu tive de entender esse poder da intercessão. Esse poder da intercessão que mudou a minha vida muitas vezes, mudou o caminho da minha vida muitas vezes e com certeza mudou o caminho de muitas pessoas que estão aqui. A passagem que nós iremos ler hoje, ela simboliza muito bem esse título dessa nossa reunião, que é Maria Intercessora. E aconteceu em Caná da Galileia. E o título é As Bodas de Caná. Está em São João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler, nós não vamos, eu até falei com o Áureo essa semana, eu não queria muito me focar apenas na mariologia, no estudo da palavra, mas no emprego prático desse poder dessa intercessão nas nossas vidas, nos nossos acampamentos, né, sobre essa equipe que está aqui, sobre o que nós estamos vivendo, passando hoje, sobre o que nós vamos passar amanhã, sobre os acampamentos que estão por vir, e são tantas coisas que, como o tempo é pouco, a gente costuma sempre falar nas nossas missões que a gente abre portas para que a gente possa sentir o amor da palavra e aí sim nós possamos nos aprofundar, estudando sobre isto em livros, na própria Bíblia, nos canais do YouTube, mas também sempre que em uma missa, em um sermão, alguém falar sobre a passagem, a gente vai adquirindo. E como é bom, todas as vezes, eu gosto de ver essa equipe que está aqui, dos nossos missionários, de vocês, todas as vezes que nós vamos falar sobre algo, a gente aprende alguma coisa. Por isso que não é legal a gente falar, eu já ouvi falar de bodas de Caná, então não vou nem prestar atenção. Quando a pessoa que vai falar, ela está ungida e como sempre, caminhando junto com o Espírito Santo vem nos utilizando para jogar palavras que vão sempre nos acrescentar algo, aquilo que nós já escutamos, já falamos, já pregamos, já vivemos, estamos vivendo, mas o Espírito Santo vem colocar algo a mais. Algo que vai fazer com que o nosso entendimento se abra e muitas vezes tenhamos uma completa mudança de visão sobre aquilo que estamos ouvindo. Tá? Então, é por isso que eu falo, apesar de já lermos várias vezes, lá pegando sobre Lucas, falando sobre a anunciação, a visitação magnífica, agora pegando em João, falando sobre as bodas de Caná, que a gente ouviu milhões de vezes, mas o Espírito Santo, com certeza, como nós pedimos hoje no começo da nossa oração, ele virá nos iluminar, ele virá nos mostrar algo diferente. E lá em Bodas de Caná, aconteceu o seguinte: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Ponto. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima.
Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus realizado em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é realmente uma história da salvação. A gente gosta muito quando a gente fala história da salvação, a gente fala meio que automático, mas quando a gente vê essa história, a gente fala assim, esta é a história da salvação. Esta é a história de salvação que hoje o próprio Deus, através do Espírito Santo e através dessa passagem, utilizando de pessoas que em uma festa se depararam com uma situação, o Espírito Santo vem mostrar para nós que esta é a história da salvação. É assim que nós devemos fazer para nos salvar. Que quando nós dizemos palavra do Senhor é uma coisa, quando nós dizemos nos evangelhos palavra da salvação, é a palavra que nós temos que ouvir, não apenas ouvir, mas saborear, ruminar, muito mais do que ouvir, saborear e ruminar, nós temos que colocar em prática. Quando nós fazemos isso, nós estamos no caminho da salvação. E nessa história, estava ali logo no comecinho, né, do Evangelho de São João. O Evangelho de São João demorou quase 60 anos para ser escrito. Então, João, ele, como que nós vamos utilizar essa simbologia do animal bovino, do boi, ele ruminou durante 60 anos essas palavras para que depois ele colocasse, ele escrevesse de uma maneira tão diferenciada dos demais a vida de Jesus. E nessa vida de Jesus contada por São João, ele divide o seu evangelho em dois, né? Primeiro os livros dos sinais e depois o livro da glorificação. E dentre estes sinais, né, dentre esses 7 sinais, o primeiro deles é as bodas de Caná. Então nós temos alguns sinais, né, nós podemos dizer aqui: primeira, bodas de Caná; segunda, a cura do filho de um oficial; terceira, a cura de um paralítico; quarto, a multiplicação dos pães; quinto, Jesus anda sobre as águas; sexto, a cura de um cego de nascença lá em Betsaida, né, em Jerusalém; e por último, a ressurreição de Lázaro. Então nota que já no primeiro sinal, não que seja o mais importante, mas que é algo que nós temos que entender desde o começo da nossa caminhada do entendimento do Evangelho, nós temos que entender sobre as bodas de Caná. João aqui, aquele que levou Nossa Senhora para a sua casa e ali se uniu a ela nessa continuidade dessa história da salvação, e depois de saborear tanto e convivendo com Nossa Senhora durante tanto tempo, até a sua morte, ele pôde entender, pôde compreender e pôde colocar ali, logo no comecinho, sobre as bodas de Caná. E essas bodas de Caná, como o próprio nome diz, ocorreu em Caná da Galileia, um pequeno vilarejo, que na época era chamado, e até hoje é chamado de Cafar Caná. Cafar significa vila, aldeia, pequena cidade, né? Existe Cafar Naum, ali também na Galileia. Existe Cafar Caná, que também era um pequeno vilarejo, a 15 quilômetros de Nazaré, que era menor ainda. E ali havia aquelas rivalidades, né, entre Caná e Nazaré, como hoje há nas pequenas cidades aí uma rivalidade entre uma e outra, né? E tanto que Natanael, que é de Caná da Galileia, que é de Caná, falou: será que pode vir coisa boa lá de Nazaré, né? Então havia aquelas pequenas confusões, com certeza. Mas 3 dias depois desse chamado dos discípulos, né, e o último a ser chamado foi o próprio Natanael, então isso mostra que Jesus estava ali naquela região. 3 dias depois celebrava-se as bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Então Nossa Senhora foi convidada por aquela família para estar naquela festa, para estar naquela celebração, para fazer parte da vida daquelas pessoas que estavam se casando. Muito provavelmente, Maria, essas pessoas que a convidaram eram seus parentes, e ela foi lá mais uma vez para servir. Havia servido, como nós vimos na última reunião, quando ela foi até Encarem visitar a sua prima Isabel, ficou servindo ali durante 3 meses, aquela mulher
estava para dar à luz. Da mesma maneira que ela foi convidada, primeiro ela foi de bicão mesmo, a segunda agora ela foi convidada para estar naquela festa. Estar naquela festa onde ela também se pôs a servir. Mas não somente ela foi naquela festa. Então havia ali muitas pessoas e também havia Jesus e os seus discípulos que ele tinha acabado de conhecer. Então notem que ela deve ter sido convidada e deve ter convidado também fazer parte desse convite o seu filho, mas ele levou lá os seus amigos. Então notem que a festa era uma festa muito grande e as festas judaicas demoravam vários dias, dependendo do dinheiro, né, das pessoas. Então normalmente 7 dias, e nos primeiros dias de celebração eram os dias que a noiva e o noivo se conheciam ali, então eles ficavam inicialmente na casa dos pais, não coabitavam, né, não dormiam juntos, e durante aqueles dias eles iam se conhecendo cada vez mais, até que no último dia, dependendo do dinheiro que a pessoa tinha, eles se reuniam e faziam uma celebração onde chamavam seus amigos, e ali estava Maria, Jesus, os seus discípulos e muitas pessoas. E essa festa ela se realizou em uma sinagoga. Então, hoje a gente indo lá para Caná da Galileia, a gente vai fazer a visitação na igreja das bodas de Caná, e embaixo da igreja das bodas de Caná existe as ruínas de uma sinagoga. E ali foi onde foi celebrado. Daí essa citação de que ali haviam talhas de purificação. Onde ficavam as talhas de purificação? Ficavam nas sinagogas. Então, essa festa, em especial os últimos dias, né, que eram abertos ao público, essa festa ela aconteceu dentro de uma sinagoga. Então, essa família convidou Nossa Senhora para estar na sua festa, né, e também para estar dentro de um local santo, na época, em especial santo para os judeus, e ainda é um lugar sagrado para os judeus, as sinagogas. Então, era uma festa, a gente começa já tendo uma noção do que era aquilo, né? E o primeiro ensinamento daquela família, aonde que aquela família acertou de convidar Nossa Senhora, convidar Maria para estar no meio, entre eles, no meio deles. E isso nos faz muito contemplativos e tendo a certeza de que se nós queremos ter milagres dentro das nossas casas, dentro da nossa vida, nós temos que convidar primeiramente Nossa Senhora para estar junto conosco, para estar dentro da nossa casa, tendo certeza de que, estando ela lá, Jesus também estará. Então, esses convidados, né, estavam naquela festa e Nossa Senhora, como estava lá muito provavelmente servindo, porque ela verificou que faltava vinho lá na despensa, ela foi ter com Jesus. E tendo com Jesus, ela disse, eles já não têm mais vinho. Notem, né? A intercessão. Ela verificou uma situação e foi ter com Jesus, clamando ali para o filho. E Jesus, né, não tinha nada a ver com aquela festa. Ele não era o organizador da festa, ele não era uma pessoa responsável pelo vinho, né? Haviam pessoas lá, o próprio noivo e a noiva, mas Nossa Senhora recorreu a ele. E quando Jesus respondeu, mulher, isto não compete a nós. Tipo assim, dizendo primeiramente que mulher, né? Mulher não como um termo pejorativo, mas todas as vezes que a gente ouve a palavra mulher na Bíblia, se você notar na sua Bíblia, essa mulher está em letra maiúscula, como a mulher do Apocalipse, como tantas outras, né? Numa exaltação desse termo mulher, né? Então, mulher, isso não compete a nós, minha hora ainda não chegou. E eu fico imaginando, né? A gente fica imaginando por que Nossa Senhora, por que Maria foi até Jesus e falou, está faltando vinho. E ele de imediato já disse, mulher, isso não compete a nós não temos nada a ver com isso, a minha hora de agir ainda não chegou. Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, isso não saiu da minha mente, uma pregação do Padre Léo, onde ele falando sobre as bodas de Caná, era sobre as bodas de Caná, ele disse assim, né, que quando Jesus falou, minha hora ainda não chegou, São João não escreveu isso, mas com certeza Maria falou para Jesus, mas quando o anjo veio até mim, minha hora também não tinha chegado e eu te aceitei, então faz logo o que eu estou te pedindo, porque é necessário. E ela não ali, mas uma brincadeira do Padre Léo, mas vem mesmo
no entendimento de Nossa Senhora através das palavras de Jesus, entendendo e sabendo o que se passava no coração do seu filho, ela foi e disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Em algumas outras traduções tem a frase: fazei tudo o que ele vos disser. Fecha aspas, ponto final. Foram as últimas palavras de Nossa Senhora em todos os evangelhos aqui, cronologicamente falando. Então, a gente nota o quanto que essa palavra é importante. E Nossa Senhora disse, Maria disse essas palavras, essa frase: fazei tudo o que ele vos disser a quem? Aos serventes. Aos serventes que somos nós. Aos serventes que somos aqueles que vamos fazer parte desse milagre. Essas talhas, né, que na sua média aí contém em torno de 100 até 120 litros, elas, sendo utilizadas para purificação, elas tinham que ser águas puras. Então, não eram águas que estavam estocadas naquele local. Então, as pessoas tinham que pegar a água, jogar naquelas talhas, para que depois, isso no ritual de purificação, para que depois eles pegassem aquela água e jogassem como uma água corrente, né? Então, você não coloca suas mãos naquelas talhas. Aquelas águas são jogadas e você se purifica, se banha, e eram assim os rituais. Então, aqueles serventes tiveram uma grande parcela neste milagre. Porque se aqueles serventes não cumprissem ou não entendessem o significado daquelas palavras, eles não teriam enchido aquelas talhas. E a importância das talhas cheias, mesmo com tanto sacrifício, né? Porque eu imagino, em todas as sinagogas, aos lados da sinagoga haviam cisternas. E cisternas eram buracos cavados na pedra, onde ali ficavam depositada a água das chuvas, né? Então, eram utilizadas aquela água. Então, a água não estava tão distante, mas era necessário o empenho da pessoa. Era necessário realizar o possível. O que era o possível dentro desse contexto? O possível para aqueles serventes, para nós, é encher as talhas. É realizar um serviço de ir lá, pegar aquela água e colocar dentro daquelas talhas. Mesmo não tendo a certeza, e aqueles serventes não tinham certeza, não havia ainda nenhum milagre de Jesus, mas eles confiaram nas palavras daquela mulher. E eles necessitavam de um milagre. Aqueles noivos, aquela festa necessitava de um milagre, necessitava de uma mudança de rumo. Aquela festa que era regada a vinho na época, e o vinho aqui significando alegria, estava por acabar e seria uma grande vergonha para aqueles noivos se faltarem vinho. Então, aqueles serventes, e não eram muitos, porque se fossem muitos serventes, significariam que a festa era de pessoas ricas, e as festas de pessoas ricas não acabariam o vinho. Então, também essa festa não era uma festa de pessoa pobre, porque os pobres não realizavam essa celebração do matrimônio. Então, era uma família ali, classe média, que tinha ali alguns serventes, então não eram muitos, mas eles se colocaram em serviço para encher aquelas talhas de pessoas que eles nem conheciam também, então, ou que se conheciam, mas não era uma festa deles. Então aí a gente entra primeiro na intercessão de Nossa Senhora com Jesus e também a nossa função de obreiros desta obra maravilhosa de acampamentos e de tantas e tantas coisas que muitas vezes nós fazemos pelos outros. Quantas e quantas talhas nós já não enchemos, nós estamos enchendo e nós iremos encher para as outras pessoas. E se aqueles serventes eles fossem serventes descrentes neste milagre, será que eles encheriam todas as talhas, todas as 6 talhas, até o limite, como eles, aqui ó, eles encheram-nas até em cima? Será que se eles fossem uns descrentes, falar, eu não acredito, esses caras estão loucos de pegar, a gente vai pegar água aqui, descer aqui nessa cisterna, pegar uma para colocar na talha, para quê? Eles estão precisando de vinho. Mas eles foram lá, confiaram e encheram as talhas até em cima. Vem muito aquela história que a gente conta, aqui pelo menos nós contamos uma história que nos inícios do acampamento nós contamos, e em cursos também, que havia em uma cidade um homem que fez uma grande plantação de laranjas e as laranjas não estavam produzindo e ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa de caso houvesse uma produção de laranjas,
essa primeira produção de laranjas, ele entregaria para as pessoas e não as consumiria, não as venderia. Então, após ele verificar que houve uma grande produção, ele foi até a cidade e falou: venham colher as frutas. As frutas são de graça. Algumas pessoas chegaram ali, levaram, chuparam as laranjas ali, levaram 2 ali no bolso. Algumas dobraram a camisa aqui, colocaram aqui, outras levaram uma sacolinha de supermercado, outros levaram um carrinho de feira, outros foram lá e colocaram no porta-malas do seu carro, outros levaram uma caminhonete, colocaram, outros foram lá e encheram um pequeno caminhão, e alguns foram lá e saíram com carretas e carretas e bitrens e tremilhões lotados de laranja. Da mesma maneira, somos nós como quando vamos participar de um retiro, participar de um acampamento, nós vamos lá buscar graças. Aqueles serventes, eles queriam que fosse completo o milagre. Então, cabe muito a nós também, já trazendo isso para a nossa vida, em especial para os nossos acampamentos, nós nos abastecermos até o topo para que este milagre possa se realizar em plenitude, que seja completo e seja amplo, e não apenas às vezes como a gente fala, eu queria que apenas um campista se convertesse, já estava bom. Não, não é isso que nós temos que pedir, nós temos que pedir a plenitude, nós temos que encher as talhas até o extremo e confiar nos milagres e confiar nessa transformação de água em vinho, de pessoas simples em pessoas alegres, de pessoas transformadas, e o vinho era tão importante, mas tão importante na vida de Jesus, que ao final da sua vida terrena, antes de ser crucificado, ele disse que transformaria o seu próprio sangue em vinho, e vinho em sangue, e formaria ali uma simbiose de algo tão maravilhoso, e já aí ele foi nos iniciando nesse entendimento dessa importância, não do vinho como uma bebida alcoólica, mas como o vinho como uma bebida que traz alegria para os casais, que traz alegria para a vida das pessoas. Aí foi feito o grande milagre, onde Jesus, ao receber aquelas talhas, né? Receber as talhas não dava, gente. A talha é cravada em pedra, a talha que tem lá em Caná, na igreja, ela deve pesar uns 500 quilos, a mais até, quase 1 tonelada. Então, eles levaram Jesus até aquele local para que ali Jesus fizesse aquele milagre, né, a partir da intercessão de Nossa Senhora e a partir do pôr-se em movimento daqueles serventes. E ali, naquele momento, foi feito o grande milagre. Talvez um dos maiores milagres, e aqui no Evangelho de João, foi colocado aqui como o primeiro grande sinal da vida de Jesus. Então, notem o quanto que foi importante esse momento. E Jesus não precisou subir lá no palanque, no altar, falar: estou agora aqui fazendo uma grande oração a mim mesmo, ao meu Pai. Não, ele vai lá e leve. E aqueles serventes, né, fizeram algo maravilhoso. Eles pegaram as talhas ali que ainda estavam em processo de mudança, de milagre, levaram para aquele como que eu posso dizer ali, né, o chefe dos serventes, que seria hoje o maître, que seria hoje a pessoa responsável pelo buffet, vamos dizer assim, e que falou que ali era o melhor vinho, que nós podemos conhecer. Não aquele vinho que nós colocamos apenas no final da festa, mas que servimos em todos os momentos, que transformamos e que o utilizamos, esse vinho que traz alegria, esse vinho que transforma, esse vinho fruto de uma ação de uma mulher que foi colocada no meio dessa história e no começo dessa história de João para significar, para mostrar a nós, para mostrar a todos o quanto que ela tem a sua importância dentro desse contexto. E quando a gente fala em intercessão, né, vem muito essa palavra intercessão, interceder. E essa palavra intercessão, essa palavra, ela vem do latim, né, de intercessiones, que quer dizer uma intervenção. Então, a palavra intercessão vem do latim intercessiones e ela quer dizer uma intervenção. Então, Maria, ela veio intervir nessa história, nessa festa que tinha tudo para dar errado, e a partir da sua iniciativa, a partir da sua intercessão, houve todo esse milagre, houve todo o prosseguimento e a transformação dessa festa. Não apenas uma festa que estava ali com um vinho mediano, mas agora com o próprio vinho transformado por Jesus. Tem muitas pessoas que vêm lá de
de Israel e trazem um vinho, eu acho que são enganadas lá, porque eles falam que tem uma cumbuquinha com vinho, que fala que é o próprio vinho das bodas de Caná. Eu falo, gente, calma aí, não é não, é lá da Galileia, de Caná, mas não foi vinho da festa, não. Então, mas tem isso daí porque algumas pessoas são enganadas, mas nós não podemos nos deixar ser enganados pelo poder dessa intercessão. E a gente pega até mesmo, né, dentro da nossa igreja, já trazendo um pouco para essa parte de Mariologia, né? A igreja se preocupou muito com relação a essa intercessão de Nossa Senhora. Por que ela se preocupou? E se a gente vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 696 e 670, tem lá, anotem aí se vocês puderem estudar, não vou trazer aqui não, mas são esses dois tive esses dias aula com o padre sobre a Mariologia e a gente estudou muito sobre esses dois números, né? Esses dois números do Catecismo da Igreja Católica, 699 e o 670, que fala ali sobre a figura e a importância e um entendimento para que a gente possa utilizar essa mediação, essa intercessão de Nossa Senhora de uma maneira correta, né? Então, ali no 699, ela fala muito sobre Maria como intercessora no sentido de advogada, de auxiliadora, de socorro, né, e de mediadora também, não sendo aquela mediadora, né, que a gente vê lá na Bíblia, que fala que o único mediador é Cristo, e ela não é mediadora nesse sentido, mas mediadora no sentido de intercessora. É aquela que vai, através dos nossos pedidos, ela vai pegar os nossos pedidos e vai apresentar aqui ao seu filho Jesus. E Jesus atende. Jesus atende os pedidos que ele verifica que nós necessitamos. Lembrando sempre, gente, que para que a gente possa lidar, vamos dizer assim, para que a gente possa se relacionar com Nossa Senhora, nós temos que proclamar isso. Maria, ela não é como Deus, ela não é onipresente, onipotente, onisciente, assim como também Satanás não é. Então, por que eu disse tanto como Satanás? Não comparando um com o outro, mas como que Satanás age e invade a nossa vida. Ele vê as brechas que nós deixamos, ele vê aquilo, ele escuta aquilo que nós falamos, ele vê o nosso olhar, como nós olhamos para algo ou para alguém. E então, a partir daquela brecha, ele entende e ele vai e entra ali e começa a nos oferecer coisas baseadas naquilo que nós demonstramos. Assim também é Maria, de uma maneira totalmente oposta, mas ela necessita que nós proclamemos essa necessidade de tê-la como mediadora, de tê-la como intercessora, para que ela possa agir, para que ela possa entrar dentro daquilo que nós necessitamos e apresentar a Jesus esse nosso milagre, esse nosso orientação, esse passar à frente, essa proteção. Não é ela como mediadora, ela apresenta e fala: meu filho, nós precisamos fazer isso com aquela pessoa. E ali Jesus, como em bodas de Caná, vai lá e vai realizar o milagre. Então, quando nós falamos que Nossa Senhora, quando nós pedimos a ela, e daí o porquê da Igreja Católica ter bastante cautela com relação a isso, para não haver exageros. Então, Nossa Senhora, ela não faz milagres. Ela não faz milagres, ela não quer fazer milagres. O que ela quer fazer? Ela quer apresentar a Jesus para que ele possa fazer os milagres. Ela não vai ali expulsar, lutar contra Satanás, vencer Satanás. Nas vai apresentar os problemas para que Jesus vença o inimigo, para que Jesus nos mostre o caminho. Às vezes são muitas coisas que nós aprendemos, até mesmo nas nossas catequeses antigas, e que a gente vai colocando aquilo e vamos colocando aquilo como certo, quando na verdade são alguns pequenos desvios, não que venha atrapalhar essa essência maior de crer em Maria como Nossa Senhora, como intercessora, e nós vamos aprender nas próximas reuniões, quando falaremos sobre a doutrina da igreja com relação aos dogmas, que é muito importante, as verdades da fé católica. Então, nós temos que entender muito isso. E entender também, né, que este foi um primeiro milagre de Jesus. O primeiro de muitos milagres de Jesus, realizado através de uma intercessão
de uma mulher. Não uma mulher comum, mas uma mulher com M maiúsculo, a sua própria mãe. Então, que possamos nós, durante a nossa vida, costumeiramente, a gente colocar em prática esta oportunidade, esta graça que nós temos. Eu vou aqui finalizando, contando sobre a minha vida, e todos já conhecem, mas eu não tinha muita familiaridade com Nossa Senhora. Eu tinha muito aqueles conceitos de que para que eu posso pedir para o anjo, para o santo, se eu posso pedir direto para Jesus, direto para Deus. Isso veio na minha cabeça, foram coisas colocadas também de uma maneira errônea, não aproveitando toda a graça da intercessão de Nossa Senhora, dos santos, dessa proteção dos anjos. Então, nós temos muita coisa para ser utilizadas e eu não sabia disso. E uma vez eu fazendo uma prova de um mestrado, já há muito tempo atrás, muito tempo não, uns 10 anos atrás, já pregando, já participando de acampamentos, sendo pregador e fazendo grandes grupos de oração, pequenos grupos e tudo, trabalhando no Ministério de Cura e Libertação. E ali eu me vi numa situação onde eu tinha estudado tanto sobre uma matéria, mas muito mesmo, e eu me deparei ali com uma situação onde, em uma pergunta dissertativa, se eu não realizasse aquela pergunta, eu iria reprovar naquele mestrado, que era muito importante para mim naquele momento. Eu estou falando de um pequeno fato, mas eu tenho certeza que pessoas aqui necessitavam de grandes milagres. Eu necessitava de um pequeno milagre de passar numa prova. Mas cada um tem o seu encontro com Nossa Senhora intercessora. Cada um de nós temos. E se ainda não tivemos, vamos aproveitar essa oportunidade desta semana de clamar essa intercessão, como eu clamei naquela prova, onde eu estava ali, me deu um branco, eu não sabia nada da pergunta, e a pergunta era de duas linhas, e se eu não respondesse, eu ia tirar zero e ia ser reprovado. E ali eu pedindo, falando, Senhor, mas como é que pode e tal, como é que eu posso? Me veio essa passagem de bodas de Caná. Me veio, porque eu pensei assim, mas é tão pequeno o que eu estou pedindo, e tantas pessoas estão necessitando de coisas tão grandes, e eu venho aqui pedindo por uma coisa tão simples, mas imediatamente essa coisa simples me veio em bodas de Caná, onde naquela época tantas e tantas pessoas necessitavam de grandes milagres, mas aquela mulher veio pedindo para Jesus sobre uma pequena coisa, um pequeno fato, faltou vinho numa festa. O que isso tem a ver naquela situação de tantas pessoas vinham? Aquele foi naquela prova e o tempo estava passando, mas eu me dediquei a saborear aquela palavra. Eu me dediquei a voltar lá atrás e tantas pessoas que me falaram sobre aquilo, das pequenas coisas, e eu ali rezei a minha primeira Ave Maria. Ali eu pedia pela primeira vez, de uma maneira de dentro do meu coração, a intercessão de Nossa Senhora através daquela Ave Maria. E foi um pedido, apesar de simples, um pedido que veio tão rapidamente, às vezes até muito mais rápido do que aconteceu aqui nas bodas de Caná, onde eu apenas tive que ler novamente a pergunta, e eu tive uma clareza e o Espírito Santo veio sobre mim, eu tive ali sensações de repouso no Espírito Santo, e ali eu abri os olhos e tive um entendimento, uma sabedoria do que era necessário para aquele momento, e ali eu fiz a prova e consegui tirar 10 na prova, fui um dos primeiros colocados daquele mestrado. Ali eu consegui entender essa passagem onde, através de um pequeno pedido, Maria foi lá e se fez grande. Houve um grande milagre, milagre grande o bastante para fazer com que hoje eu não consiga vir aqui falar com vocês, mesmo antes de fazermos a oração inicial, sem antes eu rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão de Nossa Senhora. De falar em público, de realizar uma tarefa, de tomar uma decisão, de fazer qualquer coisa, de fazer uma oração antes do almoço, da janta, de dormir, de rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão dela, por tudo que eu preciso, por tudo que eu necessito. Assim também é quando estamos em um acampamento, numa capela, e ali, numa noite, num momento onde nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora num momento de efusão do Espírito Santo, e ali dezenas de milagres acontecem nas vidas daquelas pessoas, um maior, um menor, assim como foi comigo numa capela de acampamento, onde entrei uma pessoa, saí sendo outra pessoa, e aqui está um exemplo de tantas e tantas pessoas que estão aqui,
que tiveram essa mesma transformação, desse mesmo milagre, milagre que necessitou de uma intercessão de Nossa Senhora junto ao Espírito Santo para transformar, assim como foi lá em Atos 2, onde Nossa Senhora estava ali junto com aqueles discípulos no cenáculo, intercedendo, esperando, aguardando a vinda do Espírito Santo, e ali ele transformou a vida de tantas pessoas e transformou a nossa hoje, tem transformado a vida de tantas pessoas. Essa união, essa integração dessas orações que nós rezamos lá no começo da nossa oração, onde o Alceu foi lá e rezou primeiramente o Vinde Espírito Santo e depois o Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, essa união e essa força da nossa igreja, onde através da intercessão de Nossa Senhora, o Espírito Santo vem se fazendo presente no meio de nós, está se fazendo presente no meio de nós e continuará se fazendo no meio de nós, é que nós temos essa força e esse objetivo, esse alvo a ser alcançado, que é mudar a vida das pessoas. Já estamos repletos do Espírito Santo, já estamos abastecidos com o poder dessa intercessão da nossa Mãe Maior, prontos para nos colocar a serviço como aqueles serventes que encheram até o limite aquela talha. Hoje, o que nós estamos fazendo nessas semanas, durante todo este ano, que teve aí essa grata visualização dos nossos coordenadores e que se colocaram em serviço de estarmos nos abastecendo, porque nós estamos enchendo aquelas talhas, nós estamos enchendo as talhas para que possa haver o grande milagre na vida das pessoas, e não sabemos quais são esses milagres, mas esses milagres virão na proporção, primeiro, que nós enchermos as talhas, para que aí a gente possa dar em abundância esse vinho milagroso, e também para que a gente possa estar trabalhando com aquelas pessoas, e cada um de nós aqui, com aqueles campistas e com essas pessoas que nós estamos lidando, para que eles também entendam e aprendam que devem também encher as suas talhas, para que elas possam estar repletas de graças para mim, para você, para todos nós, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo os retiros, virtualmente ou não. Fica aqui esse ensinamento. E nessa oração que faremos no final agora, nessa Ave Maria que iremos fazer agora, e eu vou até pedir para o Alceu, se ele me autorizar, para que a gente possa fazer essa oração com os microfones abertos, e logo em seguida, Alceu, que você possa fechar de novo os microfones, para que a gente possa só fazer uma finalização aqui, depois eu passo para você, mas que a gente possa proclamar em alta voz, porque Nossa Senhora necessita que nós façamos. Ela necessita nos ouvir, ela necessita saber das nossas preces, ela necessita saber daquilo que nós estamos querendo que ela faça por nós, que ela interceda por nós. Apesar de ser mãe, de conhecer exatamente nós, como nós, pai mais ou menos, mas as mães conhecem exatamente aquilo que os seus filhos estão necessitando, mas ela necessita também, assim como Jesus, que nós ou melhor, que nós abramos as nossas portas para que, assim como Jesus, também Nossa Senhora possa estar junto com Jesus modificando as nossas vidas. Alceu, se você autorizar, então, podemos abrir o nosso microfone e rezar uma Ave Maria, todos juntos aqui, e logo em seguida você fecha novamente. Pode ser? Pode sim, claro. Eu peço que todos que podem clicar na telinha, que o meu comando aqui está dando diferente. Todos podem clicar e abrir diretamente no aparelho de cada um, por favor. Daí logo após podem fechar, por gentileza. Então vamos lá, eu convido a todos. Antes de começarmos essa oração da Ave Maria, nós temos os nossos milagres. Todos nós aqui necessitamos de milagres. Seja pequeno, seja grande, seja uma prova, numa prova, seja um grande milagre. Que nessa oração a gente possa realmente colocar esse grande milagre que necessitamos e essa grande intercessão que necessitamos de Nossa Senhora. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos fechar os nossos microfones, só clicar na tela ali, clique em cima do microfonezinho. Vamos fechar, então.
Eu vou, antes de passar para o Alceu para ele fazer o encerramento, mais uma vez, eu venho aqui agradecer, né, primeiramente, esse convite do Alceu, de estar retornando aqui. Eu tenho certeza que o Auro está fazendo muito melhor do que eu, por isso que eu o indiquei. E tem chamado pessoas maravilhosas aqui. Estou vendo o Yudi, estou vendo muitos outros que o Auro tem convidado para participar dessa formação. Essa formação que ela é recíproca, porque nós aprendemos muito com vocês. Eu tenho aprendido muito com essa comunidade e as outras comunidades que eu tenho participado também, dos Homens de Fé, tá aqui o Yudi e o Auro também que participam, do Alceu que está agora participando. Deixar aqui o convite, viu, Alceu, para todos os homens que estão nos assistindo agora, ao vivo, ou que estão assistindo gravado, dia 5 de dezembro, às 9 horas da manhã, teremos a nossa terceira confraria nacional, Homens de Fé, onde das 9 às 11 da manhã, das 9 às 11h30 da manhã, onde nós vamos falar sobre conversas de homem, então só pode os homens conversar, e será a nossa última reunião deste ano, será repleta de coisas muito interessantes. E também dizer que estou à disposição sempre aqui, sempre que vocês me convidarem, estou à disposição para vir aqui partilhar com vocês um pouco da minha vida, um pouco daquilo que eu venho entendendo e que eu necessito colocar, necessito partilhar esse pôr em movimento, né, desses serventes. Eu também tenho essa obrigação e venho fazendo isso já há bastante tempo, assim como todos que estão aqui, 100% do que estão aqui, estão fazendo como aqueles serventes, enchendo as talhas para presenciar um dos maiores milagres que nós vemos, que é a transformação de vidas de pessoas que estavam no mal, no caminho ruim, no caminho da depravação e de tantas coisas porcarias, se transformarem em homens e mulheres que estão aqui hoje. Viu, Alceu? Parabéns aí, grande abraço. Na verdade, é nós que temos muita gratidão a todos, Alexandre, ao Áureo, a você, ao Edinho, a tantos que vêm nos colocando no caminho, nos fortalecendo no caminho, porque sem alguém a gente andar sozinho não consegue. Não tem como não ter um amparo. O Erlon está sempre conosco hoje. Olha o compadre Erlon. Ah, compadre, eu te procurei aqui, achei que tinha caído tua internet. Então, o Erlon que fez toda essa caminhada aí até a gente chegar efetivamente aí no projeto Mariana Braga, né? Ele está sempre muito atento, com muito carinho. Então, uma gratidão a todos que estão sempre presentes aqui, não vou falar o nome deles, são vários aqui hoje, do acampamento Espírito Santo, e de outros acampamentos, que não se limita só ao acampamento Espírito Santo, sim a todos que já participaram, e se Deus quiser, vamos continuar. Temos muito ainda a fazer para aqueles que pedirem para nós mesmos, né? Nos fortalecendo, assim como o Fontanão falou. A cada momento que a gente faz, a gente aprende, partilhando o que se aprende. Então, compadre Erlon, mais uma vez, gratidão a todos que estão aqui. E eu vou abrir o seu microfone, compadre, para o senhor fazer o encerramento. Fique à vontade. Boa noite a todos, Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês, né? A gente demorou um pouquinho para chegar por causa do trânsito. Maringá está meio diferenciado o trânsito aqui ultimamente. Mas estamos juntos aí com a graça do nosso Senhor, com a intercessão de Maria, nossa mãe amada. Estendo novamente, né, como sempre, os agradecimentos, primeiramente a Deus e a cada um daqueles que aqui estão acompanhando a gente, né, que estão fazendo desse momento verdadeiramente um momento de aprendizagem, de conhecimento, de busca de intimidade com o nosso Senhor, em especial através da intercessão de Nossa Senhora. Quero agradecer o Alê, fazia tempo que eu não vi o Alê, hein? O Alê, o Áureo, nossos irmãos aí da Missão Mariana Braga, que estão sempre dispostos a nos ajudar. E o Alceu, né, por estar sempre alavancando todas essas atividades aí. Então, é uma alegria imensa poder ser família com vocês. Né? Eu não sei como anda a situação na cidade de cada um de vocês. Aqui em Maringá está um pouco diferenciado. A situação da pandemia está assolando de novo. Então, que a gente possa estar sempre em oração e colocando também para que o Senhor vá iluminando, porque o ano está acabando, o novo ano está iniciando.
Nossa Senhora possa estar intercedendo aí para que o ano que vem a gente possa estar juntos novamente na evangelização, né? Tendo em vista que, acredito eu que o ano que vem vai ser um ano um pouco bem diferenciado no quesito evangelização. Mas nós que estamos nos disponibilizando ao conhecimento, acredito que vamos estar aí com um passo à frente em relação a muitos outros. Mas o coração é só gratidão, compadre. Só gratidão a todos vocês e muita alegria em poder estar com vocês e ser família com cada um de vocês. Erlon. Senhor. Ô, Erlon, prazer em te ver. Faz muito tempo que a gente não se vê mesmo. Erlon, faz uma oração final pra gente e tem uma música também pra gente colocar no final aí, tá? Depois que o seu encerrar, você ou faz a música e depois o seu encerra. Vocês que sabem, tá bom? Bom, já tem uma música preparada, vamos soltar a música, Alceu, e a gente finaliza com oração. Enquanto o Alexandre falava da intercessão de Nossa Senhora, enquanto ele falava da intercessão, Nossa Senhora pedia para que os serventes fossem encher as talhas. Você que duvidou da intercessão de Nossa Senhora, e você sabe que é de você que eu estou falando agora, porque o seu coração pulsa um pouco mais forte no seu peito. Faça experiência essa semana. Você não perde nada por fazer isso, mas coloque nas mãos de Nossa Senhora esse cansaço que você está sentindo, essa agonia, esse peso. Parece que você está carregando uma cruz, um peso que não é teu. Mas eu venho te dizer, coloque nas mãos de Nossa Senhora. Confia nela, confia na intercessão dela e você vai sentir que durante a semana isso vai ser tirado e você vai ter uma grande experiência, um grande momento de intimidade com Nossa Senhora essa semana. E todas as barreiras, os bloqueios que você tem com Nossa Senhora, com a parte feminina, vão cair por terra. E Nossa Senhora vai mostrar quem ela realmente é na sua vida e os momentos em que ela tem participado da tua vida, mesmo que você não saiba. Então, que a gente possa pedir o clamor agora, pedir o Espírito Santo sobre cada um de nós, que o Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós nesse instante, possa estar nos aquecendo de dentro para fora, tirando tudo que não é bom. E que durante essa semana aconteça tão somente aquilo que o Senhor Jesus quer que aconteça nas nossas vidas. Que possa estar selando todas as entradas do inimigo. Que Nossa Senhora possa estar intercedendo a cada passo que nós formos dar no andar da semana. Que junto com os seus anjos esteja nos defendendo, combatendo o bom combate nos ares. Que a Mãe esteja intercedendo por cada um de nós, enchendo nossas talhas, levando nossas necessidades até o nosso Senhor Jesus Cristo. E que essas necessidades entregues na mão de nosso Senhor Jesus Cristo nos retornem de forma que possa estar nos preenchendo, nos acalentando, nos acalmando, nos tornando pessoas melhores para o outro. Que Maria seja na minha vida e na vida de cada um de nós esta semana o cajado, seja o esteio, seja aquele que nos guia, aquela que nos leva sempre adiante sem ter medo. E que a Mãe possa estar nos carregando no colo nos momentos de dificuldade. Aquele que durante a semana for passar por algum momento de dificuldade, e alguém vai poder testemunhar isso mais tarde, coloque-se no colo de Maria e deixa que ela vai te acalmando e que você possa testemunhar isso amanhã. Um amanhã bem próximo, né? Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que essas duas pessoas possam estar atentas para aquilo que vai acontecer durante a semana e possa testemunhar com alegria